UFC, Kevin Va... UFC Vegas, Josh Emmett versus Kevin Vallejos, o Leão Velho contra o Leão Novo, cara, foi um card incrível. Foi um card cheio de lutas boas, histórias boas. Assim, eu acho que foi um dos melhores, quiçá o melhor Fight Night de 2026. E assim, um dos melhores de todos os tempos, acredito eu. Difícil bater. Assim, tem outros Fight Nights que podem ter batido. E assim, no calor do momento eu posso falar que foi o melhor, mas é um dos melhores, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E tiveram histórias muito legais. Exemplo, teve a estreia desse R. Sousa, que é um espanhol que estreou no UFC. Eu gosto da história desse cara, embora eu não goste muito do show de luta dele, mas ele é muito bom. A Bia Mesquita, que é, assim, uma rapper de elite, nível mundial. 7-0, assim, tá dando trabalho no UFC. Lutou contra Montserrat Rendon e tratou como se fosse nada. Tivemos Eric Anders contra Brad Tavares, dois veteranos do peso médio do UFC. Aliás, o Brad Tavares, se eu não me engano, é o cara que mais tem lutas no peso médio do UFC. Tem o Boleji Alki contra o Manuel Monamito. E assim, o Monamito é o único cara que nocauteou o Marilson Ruff. Eu quero falar um pouquinho sobre essa luta. Tivemos aqui o Vitor Petrino contra o Steve Splund. Adoro o Steve Splund. Adoro o Vitor Petrino, assim, meu amigo pessoal. Conheci ele lá em Curitiba, gente boa demais. Tava torcendo muito por ele, embora eu também goste muito do Steve Splund. Vou falar um pouquinho dessa luta. Tivemos o Chris Curtis contra o Mikitback Orobai. E eu tava. Assim, a luta em si que eu mais tava aguardando era essa. Luta, pra ver assim, será que o Orobai vai conseguir sobrepor mais um cara que tá vindo da categoria de cima? Porque na rodada passada ele pegou um. O Orobai, quem que você pegou nessa rodada passada, cara? Jack Hermanson. Ele pegou o Jack Hermanson na rodada passada, mas o Jack Hermanson já venceu o Chris Curtis. E o Chris Curtis desceu de categoria também, do peso médio pro meio médio. E eu queria ver como é que o Orobai ia trabalhar. E assim, ele foi anos-luz melhor. Eu acho que ele tá evoluindo cada vez mais, ele tá muito bom. Depois, entrando no card principal, tivemos Charlie Johnson, o matador de prospectos, o único cara que nocauteou o campeão dessa categoria, contra o Bruno Budoguinho, o bônus boy da categoria dos pesos moscas. Assim, uma luta que eu gostaria de ter assistido e foi muito boa. Ian Cutelaba quebrando a banca mais uma vez. Marwan Rahik, esse foi o lutador que eu mais estava esperando assistir. Eu virei fã desse cara desde a primeira vez que eu assisti ele. Eu falei, cara, esse cara, ele tem um quê a mais de ser uma futura estrela um dia. Ele tem só 23 anos, se não me engano. Muito bom. E lutando contra o Harry Hardwick, que é um cara que estreou de última hora no UFC Paris, que o Caio Borralho fez a luta principal contra o Imagov, que o Ruff teve a primeira derrota no UFC. O Harry, ele pegou a luta de última hora, ele era dos 66 quilos, ele lutou nos 70 contra o Cauê Fernandes, levou o leg kick até amanhã e, assim, não conseguiu mais ficar em pé. Aí foi interrompida a luta. Tivemos André Filiberto e José Delgado. José Delgado, assim, todas as vitórias dele no UFC até agora tinha sido por nocaute no primeiro round. E ele foi pra decisão com o Philly. O Philly é um cara que eu gosto muito, o cara bad boy. Eu já tinha falado isso aí em Lied. Eu gosto muito do Philly. Enfim, essa luta foi pra decisão. Tivemos Amanda Lemos contra a Julia Robertson. A Julia Robertson, ela mostrou uma... Ela mostra que tá evoluindo cada vez mais. É uma mulher boa, tá? Eu esperava um pouquinho mais da Amanda, não vou mentir. Mas não dá pra negar que a americana ela tá mandando bem. Ela tá numa boa sequência. Deixa eu ver quantas vitórias seguidas ela tá fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 3, 4, 5. 5 vitórias seguidas. Mas as últimas 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Ela venceu a Priscila Cachoeira. Aí perdeu pra DJ Adric. Aí ela venceu da Gapova. Venceu da Piera Rodrigues. Perdeu pra Tabata Risse. Aí, Poliana Viana, Michelle Watterson, Luana Pinheiro, Marina Rodrigues, Amanda Leão. Cara, ela venceu 4 brasileiras das últimas 5 rodadas, cara. Ela, digamos que ela é uma, uma matadora de brasileiras. E aí tivemos o Josh Emmett versus Kevin Vallejos. Cara, o Vallejos é muito bom. Assim, desde a primeira vez que eu vi ele, eu falei, cara, esse garoto é muito bom. Mesmo ele perdendo pro Jean Silva, eu acredito que o UFC também tratou ele da mesma forma. Porque, cara, ele tem um estilo muito legal. E assim, quando eu vi ele pela primeira vez, eu não tinha reparado. Mas ele tem um jogo muito parecido com o Topuria.
Só que depois eu reassisti ele lutar com o Jean. Porque eu gosto de reassistir algumas lutas pontuais, né? Quando ele foi chamado de novo pro The Nautical Interseason, eu fui reassistir. E aí eu já tinha visto mais luta do Topuria. E eu percebi que o jogo dele era muito parecido com o Topuria. E com o passar do tempo, mais o jogo dele parecia mais o Topuria. O jogo de movimentação, etc. E tanto é que lá pela rodada que o Jean Silva tá lutando com o Bryce Mitchell, etc., eu já falava, cara, o Jean vence o Topuria. Por quê? Porque o Kevin Vallejos tem um jogo muito parecido com o Topuria. Por isso que eu acreditava que ele poderia vencer o Topuria caso, assim, caso o Topuria ficasse nos 66 quilos, o Jean tivesse mais rodagem e chegasse a disputar o título. Mas não foi o que aconteceu. Enfim, o Vallejos, eu acredito que cada rodada que passa ele tá melhor, cara. Ele foi o único a nocautear o Giga Chikadze no MMA, se não me engano, na rodada passada, e nocauteou o Josh Emmett. Lembra que eu falei que ele tem um jogo muito parecido com o Topuria? O Topuria já lutou com o Emmett. É claro, o Topuria meteu um 50-42 no Emmett. Mas ele não conseguiu nocautear o Emmett. Por quê? Porque o Topuria falou que a diferença da luta dele com o Emmett e a luta dele com o Volkanovski é porque a luta dele com o Emmett, ele tinha muito medo de avançar e levar um golpe do Emmett e poder ser nocauteado, porque tem muito poder na mão. O Vallejos nocauteou o Josh Emmett no primeiro round. Assim, tratou como se fosse fácil, sabe? Então, esse argentino vai dar muito trabalho. E eu acredito que se ele continuar vencendo paralelamente junto com o Jean, pode ser um dia que, sei lá, se o Jean chegar a disputar o título e vencer o título, e o Vallejos chamar pra continuar vencendo, pode ser uma disputa de título entre os dois, e assim vai ser enorme. Eu acredito que o Jean pode estar até torcendo pra que isso aconteça, cara, no futuro. Tanto é que eles se seguem no Instagram e tudo mais, não tem uma rivalidade assim estabelecida. Eu acho que eles se respeitam bastante. Enfim, mas vamos falar aqui pontualmente algumas lutas aqui que eu gostaria de destacar. Herrer Souza, porque eu gosto muito desse cara. Quando ele foi do Dana White Contender Series, o pai dele faleceu na semana da luta que ele tava cortando peso. Mesmo assim, ele continuou na luta. E mesmo assim, ele foi lá e venceu. Tanto é que depois da luta, o Dana White até fez uma cartinha pra ele, né? Falou assim, seja a porra da razão pela qual o seu sobrenome signifique uma coisa muito grande no futuro. E o Henry Souza foi lá e tatuou isso daí na pele. Cara, assim, eu trato isso... Eu tenho a empatia das pessoas, mas eu levo pro meu lado, né? O meu pai é um dos caras que eu mais respeito e é um cara que é um dos meus melhores amigos, pra não dizer que ele é meu melhor amigo. Tá, meu pai é meu melhor amigo, tá? Vamos simplificar essas coisas. Se eu perco meu pai, na semana do meu trabalho, que eu tenho que apresentar, sei lá, fazer uma apresentação no meu trabalho, provavelmente não vou aparecer. Exemplo, meu trabalho aqui é fazer vídeo no YouTube. Se meu pai falecer, esquece, eu não vou fazer vídeo no YouTube. Eu não vou ter cabeça pra fazer isso. E esse cara foi lá e lutou, mesmo tendo o falecimento do pai dele. Então, mostra o quão longe ele quer percorrer esse sonho de ser um lutador de MMA e chegar até o UFC. Ainda bem que o Dana White, ainda bem que ele venceu e o Dana White contratou ele do Dana White Contender Series. Ele teve a sua primeira luta aí contra o Luan Lacerda, o brasileiro lá da Nova União. Assim, o espanhol mandou bem. Mais uma vez a Espanha vencendo ele do Brasil, complicar essa situação. Mas vamos falar de Bia Mesquita lutando contra Montserrat Rendon. Montserrat Rendon é uma atleta boa, uma atleta que só tinha uma derrota na carreira e a Bia Mesquita tratou ela como uma amadora, cara. Ela finalizou ela no primeiro round, em 2 minutos de luta. Assim, a Bia, ela tem um grappling muito efetivo, ela é muito agressiva, mas também as mãos delas estão muito boas. Ela é uma garota que, assim, ela vai dar um trabalho nessa categoria e vai dar um trabalho, assim... Se eu não me engano, ela venceu da Mackenzie Dern. Da Mackenzie Dern no grappling. Bia Mesquita, Mackenzie Dern. Mackenzie Dern é finalizada por Bia Mesquita em torneio... em 2017, cara. É claro, a Mackenzie Dern é campeã peso palha e a Bia é lutadora do peso galo. Mas ter uma narrativa de já ter vencido uma campeã do UFC é interessante pro futuro. E pode ser que ela seja mais uma campeã aí
que venha da base do grappling no UFC, na categoria feminina. Cara, eu acho que essa Bia Mesquita, de verdade, ela vai ser campeã no dia do UFC. Sinceramente, eu acho que ela vai ser campeã no dia do UFC. Eu acho que... sei lá, cara, não vou contar o ovo no lugar da galinha lá, mas eu acho ela muito boa. Aí tivemos aqui a aposentadoria do Eric Anderson, vencendo o Brett Tavares. Eu não vou me estender por aqui, mas eu quero falar sobre o Manuel Monambito, que é o único homem a nocautear o Maurício Ruff. Assim, eu lembro que teve uma resenha lá do sexto round do Renato Rebelo, ele falando sobre o Manuel Monambito, quando ele chegou no UFC. Quer dizer, quando ele chegou no UFC por ter passado do Dana White Contender Series, né? E eu lembro que o Renato falou assim que o Manuel, ele tem uma coisa que, embora ele perca os rounds, ele tem tanta confiança e poder de fogo nas mãos que ele resolve as coisas. E isso aconteceu em várias lutas dele, que ele perdia um round, 2 rounds, e no terceiro round ele nocauteava. Contra o Bolegial, que acredito eu que ele venceu os 2 rounds, mas eu vi lá um cartão de um dos juízes, parece que deu 2 vitórias, os 2 rounds pro Bolegial, se eu não me engano. Eu acredito que o Manuel venceu os 2 rounds nessa luta. E no terceiro ele só carimbou ali a vitória. Cara, que poder de fogo nas mãos, cara. E ele parece muito um trator, como o Dan White falou, né? Que ele parece um trator. E realmente ele parece um trator, cara. Ele anda pra frente num time gigantesco. E, cara, ele é muito forte. Ele é, assim, ele é compacto, sabe? Ele é robusto, assim. Ele é muito forte. Cearense, arretado. Ei, macho, é isso aí, mano. Então, é um cara que eu tô torcendo bastante, cara. Eu vi a entrevista dele. Eu comecei a seguir ele, não foi quando ele lutou no Dragon Contender Series. Eu comecei a seguir ele quando eu vi a entrevista dele lá no sexto round com o João do Boteco. Cara, ele tem uma humildade tão grande. E eu não sei se é porque eu já morei no Ceará uma vez e eu tive uma afinidade com a história dele falando das coisas dele. E então, ali me afeiçoou, tive uma familiaridade muito grande com ele. E eu falei, cara, eu vou seguir esse cara e espero que ele comece e tenha muito sucesso aí no UFC. Enfim, vamos torcer pro Mano Mito, um dos caras que tem que prestar atenção, cara, no peso leve aí. Eu espero que ele consiga muita coisa. Aliás, que ele ganhou bônus aí de performance da noite. Outra luta aqui, Vitor Petrino contra Steven Splund. Cara, o Vitor Petrino é um cara que eu conheci na CM System. Eu fui com Laerte Biana e o Miguel Ângelo, do MMA na Voz, pra Curitiba, ano 2022, por aí. 2022, 2023, por aí. Foi no ano que teve o Fight Music Show 3 ou 2, não sei, foi o que o Popó lutou com o Delano. E aí a gente foi conhecer a CM System e eu conheci o Vitor Petrino. O Vitor Petrino tinha recém chegado no UFC. Tinha vencido do Trator no Dramatic Contender Series e tinha chegado no UFC. Cara, eu vi o Petrino pela primeira vez e ele era 93 quilos. Ele é enorme. Eu não sei se eu ver ele hoje na versão peso pesado, eu acho que eu vou me assustar mais ainda. Mas quando eu vi ele pessoalmente, eu pensei que ele era de outra espécie. Ele não parecia um ser humano. Ele é robustamente enorme. E eu fui zoar ele. Eu falei assim, não, aqui pra gente conversar e fazer alguma coisa, você vai ter que ganhar de mim no jiu-jitsu. Aí ele sorriu da minha cara, né? Lógico, mas eu queria brincar de alguma coisa, pô. Não dá pra eu baixar, não dá pra, né? Não dá pra eu baixar a guarda, pô. Tem que mostrar respeito. Mesmo você não tendo chassi de grilo, tem que mostrar que, tá ligado? Tem presença, pô. E aí, mas cara, ele é muito gente boa. É um dos caras assim que você conversa, tem um coração muito bom. Ele teve uma sequência aí de hate do pessoal. E assim, uma das coisas que eu mais. Santo Jesus Cristo, não tá carregando não, Nath. Uma das coisas que eu mais. Ué, o que aconteceu? Que susto. Mas uma das coisas que eu sou contra também a aposta, um dos motivos é isso, cara. O hate dele foi pelas pessoas terem perdido dinheiro em aposta, cara. Por ter apostado nele. Cara, assim, se você aposta em alguma coisa, assim, tenha seu risco em jogo, entende? Ele foi lá e perdeu pro Anthony Smith em casa e perdeu depois pro um kickboxer lá, que eu me esqueci, que o Potan assistiu a luta esses dias. Cara, MMA é o esporte mais imprevisível do planeta, cara. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E aí depois dessa derrota dele
ele subiu de categoria para os pesos pesados e até hoje tá invicto lá. Muito bom. Ele tinha vencido um adversário que era amigo do Steven Splund, aqui no Rio de Janeiro. E agora ele pegou o Steve Splund. E o Steve Splund é um cara que eu gosto muito. Então eu tava dividido. Tipo assim, eu tava torcendo pro Petrino. 100%. Ele é meu brother, tá ligado? A gente conversa, pô. Ele é meu fecha, tá ligado? Mas Splund, pô, eu gosto muito desse cara, pô. Assim, quando ele chegou no UFC, quer dizer, no Dana White Contender Series, ele foi um main event. E ele foi um main event e ele era o azarão. Contra um cara que era campeão de uma organização, tipo assim, mequetrefe. Me esqueci o nome da organização. E o Steve, ele já tinha lutado no LFA, entende? Ele já tinha lutado numa organização grande. E o cara lá, que tinha vencido no CF, blá blá blá, UFC. E eu falei, cara, eu acho que esse Steve Splund vai ganhar, cara. Aí chegou lá o campeão da organização Pereba lá. Chegou, ele era um favorito e cheio de marra e falou que o Steve era um gordo que não tinha poder de nocaute e que ia nocautear o Steve, não sei o que, não sei o que. Daí, pô, eu já fiquei assim, não fala do meu gordinho, tá ligado? Não fala do meu gordinho. E, cara, o Steve Splund era um cara que era enorme, muito gordo. E, assim, ele foi emagrecendo e até hoje ele tem as pelancas. E ele fica apertando os dedinhos, os peitinhos assim. Cara, ele é muito fofo, cara. Ele é gente boa e tanto é que o pai dele já foi lutador. E ele falou assim, pô, pai, coloquei o nosso nome no UFC agora. Então, assim, é o cara, pô, com todas as histórias que tem, assim, em questão de pai, assim, eu me motivo rápido. Tipo assim, eu me emociono rápido. E aí eu me afeiçoei com ele. E quando eu vi que ele falou, tá, eu ia lutar com o Vitor Petrino, eu falei, pô, Steve, aí não vai dar, né, cara? Mas Mas enfim, até na luta com o Vitor Petrino, ele foi super gentil. Ele falou, pô, o Vitor Petrino parece um modelo, cara. Ele não precisava ser lutador. Ele é enorme. Tipo, sempre enalteceu o Vitor Petrino. Tanto é que depois da luta, o Petrino falou, pô, vamos tomar cerveja depois da luta, não sei o quê. Petrino é muito gente boa, cara. Sério, eu acho que as pessoas, elas tinham que conhecer mais ele. Ele tinha que mostrar mais ao mundo o que ele é, cara. Cara, ele é muito gente boa. Assim, vocês não têm noção do quão gente boa ele é. Não tem noção, não tem noção. Chris Curtis contra o Mickback Orobai. Orobai, cara, é um dos caras que eu, assim... Eu gosto muito do Orobai. Por incrível que pareça. Porque ele é esquisito, cara. Ele é como se fosse um Australopiteco. É como se fosse um Neandertal. É como se fosse um Homo sapiens sapiens, sabe? É um cara que não evoluiu, cara. É um cara que ainda não digievoluiu ainda. Ele parece o nome da caverna, cara. Aquele cara que pega as pedras assim pra fazer fogo. É um cara que... Sabe, ele é rústico, parece um homem da caverna, literalmente. Parece que ele tá na caverna de Platão, lá na República, cara. Que ele olha a sombra e fala: Esse aqui é meu mundo. É exatamente assim que eu vejo o Orobai. Ele é um cara simples. Eu vi ele no UFC 301. Cara, eu juro, se você olha pra ele pessoalmente, ele, assim, eu juro. Assim como eu vi o Vitor Petrino pela primeira vez, e parecia que ele não era desse planeta, o Mitchback Orobai eu tinha certeza que ele não é desse planeta. Eu tenho certeza que ele não é. Sabe, ele é tudo esquisitinho, cara, mas ele tem um jogo muito bom. Ele é muito bom no que faz. E eu acredito que as pessoas não gostam muito dele, mas, cara, ele é bom. Vai fazer o quê? Ele é bom. Ele tá. Cara, assim, os meus amigos, aqui eu moro em Foz do Iguaçu, a maior colônia árabe muçulmana do Brasil, per capita, ou seja, numa área maior, né? Porque em São Paulo tem mais pessoas, mas per capita não. E assim, a maioria dos meus amigos estão fazendo Ramadã. Eu tenho um amigo que faz Ramadã, e ele não fazia Ramadã por muito tempo, porque ele passou mal uma vez quando ele era criança, quando ele tinha uns 14, 15 anos. E aí eu convenci ele a fazer Ramadã esse ano, e eu falei pra ele que ia ajudar ele. Tanto é que hoje é dia, e eu não como desde as 5 horas da manhã. Por quê? Tô fazendo Ramadã pra ajudar esse meu amigo. Entendeu? O Mitchback Orobai, ele tá em Ramadã, ele tá 14 horas sem comer, e ele continuou treinando, e ele lutou em Ramadã. Então, assim, cara, esses caras que, que fazem esses esforços pra poder atuar, eles têm que tirar o chapéu. E numa performance tão dominante, cara, com o Chris Curtis. Chris Curtis lutou com o Rodolfo Vieira, cara. O Rodolfo Vieira não conseguiu fazer nada pra derrubar o Chris Curtis. E o Orobai derrubou de tudo que é jeito, cara. Parecia o Khabib, sabe? Ele bateu o recorde da categoria de maior número de quedas em 15 minutos. Acho que foi 17. É mais de uma queda por minuto, cara. Nem o Merab conseguiu mais de uma queda por minuto, cara. Que isso? Então, assim, Mitchback Orobai tem meu respeito. E eu ganhei o respeito. Assim, eu só respeitei ele quando eu vi ele lutar com o Elvis Brenner. Aquela luta eu falei, cara, esse cara é de verdade. Daí depois eu virei fã de carteirinha e todas as lutas que ele lutou, eu acompanhei e falei, cara, esse cara é bom. Esse cara é bom. Pode falar o que quiser dele.
Aí tivemos Sérgio Johnson vencendo o Bruno Budoguinho. Tivemos o Ian Cutelaba finalizando o Omar Sy. Fiquei bem feliz com essa luta, aliás. E aí tivemos o cara que eu mais tava feliz e assim, mais tava esperando ver lutar, que é esse marroquino que luta na Austrália. Ele tem um estilo meio que kickboxer. Ele parece. Então, assim, ele tem um background parecido com o Israel Adesanya, sabe? Que o Israel Adesanya, ele é da Nigéria e ele foi. Ele mora na Austrália. Esse Marwan Hakik, ele é marroquino e mora na Austrália. Cara, vai ter o Fight Night na Austrália no dia 2, que vai ter o Carlos Price lutando, 2 de maio. Pô, pelo amor de Deus, coloca esse Marwan Hakik pra lutar lá, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem muito coração, cara. Assim, ele tem muito coração. Muito coração. Eu vou deixar aqui embaixo a newsletter que eu fiz. Eu coloquei o vídeo dele lutando no Dynamite Contender Series. Cara, assim, no Dynamite Contender Series que ele lutou, eu falei, cara, eu sou fã desse cara. Incondicionalmente. Sou fã desse cara. E ele tem um quê a mais que ele parece que vai ser estrela, sabe? Independente se ele perder no caminho. Normal, cara. O que eu gosto do MMA é porque, independente se o cara vencer ou perder, ele continua sendo um cara que as pessoas têm respeito, entende? Exemplo, Charles Oliveira. Charles Oliveira tem, sei lá, 10 derrotas na carreira. Mas assim, as pessoas respeitam ele ainda. Sabe que ele é de verdade, que tudo pode acontecer. O Waro Hahiki, cara, esse cara ele tem um quê a mais de. Vai ser uma estrelinha, sabe? Ele vai ser uma estrela. O Harry Hardwick, que lutou com ele, em inglês. Assim, não sei se vai muito longe, mas assim, ele tem muito coração também. Então era uma luta entre dois caras que tinham muito coração e eu tava ansioso pra ver o que ia dar. E o Hahiki saiu com a vitória. E aqui tivemos o André Fili lutando com o José Delgado, que não vou me estender, foi decisão. Aí tivemos uma mandando lutando com a Julia Robertson. Não vou me estender, foi por decisão também. A Julia Robertson levou e o José Delgado levou. E aí Josh Emmett versus Kevin Valleiros e sim, cara. O que falar do Kevin Valleiros, cara? Assim, é um cara que fez uma persona que todas as vezes que ele se denomina as coisas que ele vai fazer, ele fala we. O que é we? É o cara que... We é nós. É a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural? É, a primeira pessoa do plural, nós. Então, quando ele conseguir uma luta, tipo, eu vou fazer meu main event, ele fala assim, nós vamos fazer um main event. É assim que ele se denomina, nós, toda hora, tipo assim, nós, ele tem tipo um clã dele, o nós é ele e os fãs, entendeu? Então, todas as conquistas que ele faz, exemplo, ele ganhou o bônus, aí eu falei, pô, nós ganhamos o bônus. Então, assim, ele fez a comunidade dele, do jeitinho dele. Ele é um espanhol, ele é um argentino que assim soube se promover. É um cara que é muito, muito bom no que faz. É um cara que dá pra ver que assim, um dia ele vai ser campeão. Cara, ele tem 24 anos, 24 anos só, cara. Daqui a 10 anos pode ser o auge dele. Você entendeu? Daqui a 10 pode ser em 2036 o auge dele só. Então, é um cara que provavelmente vai ser campeão. Bem difícil não ser um dia. Ele nocauteou o Josh Emmett, cara. Nem o Topuria nocauteou o Josh Emmett. Porque o Topuria tinha medo das mãos dele. E ele tratou o Emmett como se fosse nada, cara. Assim, e isso, assim, todas as vezes que ele ganha e ele cresce, né, na organização, mostra o quão grande e o quão bom é o Jean Lord Silva. Consegue entender? Então, é uma vitória boa pro Jean. Eu acho que o Jean gosta que ele vença, porque mostra ainda mais o quão bom ele é. Então, assim, foi um Fight Night muito bom. Eu tava precisando de algum Fight Night assim, de algumas lutas tão boas assim, porque... Porque assim, cara, tá um pouco difícil com o UFC, cara, eu vou falar bem a verdade. É, parece que muitas vezes o Careca, ele não tá com amor total pra fazer a parada, entende? Então, algumas lutas são meio que nada a ver, alguns eventos são meio que nada a ver. E quando tem uns eventos assim, cara, que as pessoas que é mais hardcore mesmo, que acompanha Dynamite Contender Series, o cara de outra organização, etc, etc, e ele vê, assim, a composição do card e fala assim, pô, vai ser uma paradinha legal aqui. E foi, cara. Isso que é o mais legal. E foi melhor do que o esperado. Mas enfim, cara, deixa seu like do vídeo, caso você tenha gostado da nossa conversa. Se inscreve no canal para ter mais vídeos na sua barra aí, na tua tela principal, porque eu vou começar a trazer mais isso por aqui. Eu vou ficar conversando, tá bom? Vou deixar aqui embaixo a newsletter sobre a minha previsão desse Fight Night.
tipo, o que eu tava pensando antes. E caso eu faça, que eu espero fazer, eu vou deixar ali o link também da minha newsletter, quer dizer, do meu artigo falando sobre as lutas pra reassistir desse Fight Night, que eu vou citar umas 3, 4 lutas no máximo. Beleza? Tamo junto, até mais.